Boa noite novamente, de novo, mais uma vez. Voltamos para a segunda parte do Se Liberando na Rede, Sergipe, Bahia, explorando juntos a diversidade, diversidade cultural. Estamos nós aqui agora para ouvir Betadine. Rapaz, o nome dessa mulher é Paty Brunet e Betadine. Rapaz, vamos aqui chamar ela, vamos convidar a Beta. Vamos começar a segunda parte. Tá, vamos lá, Beta, chegue mais para o nosso bate-papo. Se liberando na rede. Ô, Beta! Que bacana, Beta! Beta, é um prazer, né, conhecê-la virtualmente. A gente tava só de grupo, só em WhatsApp, né? Eu vendo suas cachorrinhas para lá, suas cachorrinhas para cá. Segura as cachorras aí agora, Beta, por favor, para um latinho. Já estão. Já estão aí. Ficam no meu pé o tempo todo, Dudu. Ficam no meu pé o tempo todo. Coisa boa, Beta, coisa boa, Beta. Ó, Beta, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não falei isso lá no grupo, para ser surpresa mesmo. Minha mãe era professora, minha mãe que faleceu recentemente, em março, ela era professora de línguas, literatura, então eu tenho uma paixão muito grande com professora. Eu ser professor foi uma influência muito dela, né? Então, era mais de literatura, dessa área de redação, literatura, português, gramática, etc. Fui aluno dela, tá? Então, por isso, quando você falou assim, eu não tenho muito para contribuir, você nem pense, porque eu sei que daí vai sair muita coisa, viu? E assim, eu quero ouvir um pouco da sua história também, tá? Eu sei que tem quadrilha, eu sei que tem quadrilha, eu sei que tem cordel, eu sei que tem muita coisa aí. E trabalhar, Beta, trabalhar com adolescente, jovem, a nossa língua, que é muito rica, um desafio gigantesco, né? Enorme. Pô, você tem um desafio na sua mão muito grande. Ainda mais em uma época que a leitura já não está, não tá mais como uma prática diária. Hoje a informação está tão rápida, né, com essas tecnologias todas. Hoje acontece alguma coisa lá nos cafundó de bró, já está na rede, já está... Enfim, a gente quer ouvir um pouco, quer conhecer um pouco você, porque eu sei que desse mato vai sair um bocado de coisa. Fala aí, Beta. Por favor, se apresente e conta um pouco da sua história pra gente. Então, boa noite a todo mundo. Salve, Mestre Careca, a quem eu sou muito fã do seu pai, Dudu. Também sou muito fã sua, né? Eu sou fã do projeto. Fiquei super encantada em 2017, quando vocês vieram aqui em Aracaju e se apresentaram lá no SESI, fizeram uma apresentação de capoeira e contribuíram de uma forma muito mágica para a reflexão dos meninos em relação ao conceito de cultura, ao conceito de cultura afro, um bocadinho de coisa. Eu sou Roberta Daine, sou professora de língua portuguesa e produção de texto há alguns anos, acho que uns 12, 13 anos aí que eu estou nessa estrada da educação. Fiz especialização em diversidade linguística, ensino de língua portuguesa, didática e metodologia do ensino superior e estou concluindo a especialização em neurolinguística. Eu brinco de ser poeta, de vez em quando eu construo algumas poesias e por isso minha paixão pelo cordel. Eu sou completamente apaixonada por cordel. Geralmente as poesias que eu construo são em formato de cordel. E ajudei a fundar uma quadrilha do Orlando Dantas, né, há alguns anos atrás, em 2014. Uma quadrilha chamada Serenata Festeira, formada por alguns amigos. A gente já tinha mais ou menos 15 anos de amizade, a gente sempre gostou muito de dançar e sempre gostou muito da cultura. Então a gente pensou, vamos unir o útil ao agradável, vamos levar um pouco para o povo, para a nossa comunidade, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente sabe fazer. E aí, o que foi que a gente fez? A gente tentou fazer algo muito diferente das quadrilhas que já têm uma longa estrada aí. Não que elas não façam isso, mas a gente quis
imprimir essa caricatura na nossa quadrilha, que era o quê? Unir a tradição da dança com a tradição literária da literatura de cordel. Então, a gente tinha algumas reuniões, sempre um ano antes das apresentações culturais, né, juninas, definíamos o tema e, com base no tema, a gente já começava... Eu fazia o cordel, era responsável por essa construção literária, eu fazia o cordel da quadrilha e a gente montava a dança e também colocava um pouco do teatro ali no meio, né? Porque precisa desse brilho na quadrilha, não é só a dança, tem um manejo literário, tem um manejo artístico aí, teatral, tem um manejo corporal também. Então a gente tentou fazer essa junção, como a gente diz aqui, esse balaio de gato, e ficou um retrato muito belo. Infelizmente, a quadrilha deu uma pausa. A última apresentação foi no ano passado, também por conta da pandemia, não é? A pandemia impossibilitou que muitas pessoas freassem suas atividades. E eu estou, Paty se formou no teatro, e eu estou fazendo aula de teatro no Emboaça. Rapaz, pense, toda vez que ela falava Emboaça, eu Emboaça. Eu estou aluna de teatro no Emboaça. A gente começou as aulas em março e paramos também, freamos e voltamos. Tem mais ou menos um mês e meio no formato virtual também. E estamos dando continuidade. E tem sido muito maravilhoso, Dudu, assim, porque se todo professor bem soubesse, faria aula de teatro, né? Não porque a gente precisa se montar um personagem na sala de aula, mas porque nós precisamos ter essa consciência corporal e essa consciência, a consciência da cultura mesmo, que o teatro também ele fornece. O teatro dá esse subsídio para a gente refletir sobre nossa cultura, para a gente refletir sobre nossas tradições, né? Então, é um pouco de mim. Beta, eu achei bacana essa parte da quadrilha. Eu dei aula de educação física aqui em algumas escolas e a dança eu fazia um concurso de quadrilha na época de São João. E eu trazia todas essas tradições, eu contextualizava historicamente, e a quadrilha eu conseguia trabalhar a lateralidade, a questão de gênero, porque era o casal, e aí eu envolvia a interdisciplinaridade, trazendo para professor de português, porque tinha que fazer o roteiro, enfim, eu trabalhava a educação física, a dança da educação física com a quadrilha. Mas, Beta, eu queria saber o seguinte, você falou de tudo que é belo, mas tem aí um custo por trás, né? Que a gente sabe que tem figurino, a gente sabe que tem, não sei se a música da sua era ao vivo ou a música era som mecânico. Tem então, então tem os músicos, tem cachê de músico, tem o, enfim. Conta pra gente aí o lado das dificuldades, né? Como é que vocês conseguem a grana, o recurso para poder pagar o figurino, os músicos, enfim, como é que é essa parte aí das dificuldades? Olha, Dudu, como foi... tinha muito público adolescente, a quadrilha era muito dividida na geração da Jovem Guarda, né? A gente falava assim... Eu e os demais, a gente já tinha na base de 25, 26 anos na época. Hoje eu já estou com 32, amém Jesus. A gente estava na onda aí da Jovem Guarda, mas tinha muito público adolescente. E a gente precisava ter muito cuidado com isso. Porque tem que ser muito delicado com essa questão da organização do projeto e também com a organização financeira. Então a gente fazia bingo, a gente fazia rifa... A gente vendia tinha alguns que tinham um manejo mais específico, tinha uma habilidade artesanal e a gente colocava para vender. Mas eu preciso dizer que tudo era feito por cada um de nós. Os vestidos das meninas, a gente tinha muito cuidado de deixar muito claro o figurino do nosso jeitinho. Então tinha que ser tudo muito artesanal. Então aqueles vestidões... Eles diminuíram um pouco, porque a gente queria fazer valer o visual para o público. Então, se tinha uma flor ali, a flor não era bordada. A gente costurava
a flor e depois nós mesmas costurávamos nos nossos vestidos. Nossas coroas eram feitas por nós. E aí a gente ia atrás de uma costureira mais barata, a gente falava para a costureira a nossa história. Olha, a quadrilha ela é recente, é uma quadrilha jovem, mas a gente precisa continuar com esse projeto por conta disso, disso, disso. E aí ela pegava uma quantidade massiva, né, de roupa para fazer e barateava. Alguns foram raras as vezes que nenhum de nós precisou desembolsar. Em algum momento a gente precisou desembolsar um pouco. Mas o cenário era todo construído com objetos recicláveis. A gente catava papelão, catava caixa, catava o pallet e nós mesmos fazíamos. E ficava muito lindo, sabe? A gente pegava paetê e colocava emborrachado e colocava o celofane. E ficava um espetáculo. E os músicos, eles não cobravam. Não cobravam cachê. Então, porque era um momento de diversão para todo mundo. Todo mundo ficava ali. Quem dançava se divertia. Quem tocava também queria se divertir. Então, a gente unia o útil ao agradável. E aí, o que a gente gastava, na verdade, o que ficava para o gasto era só 99%, eu diria, para o figurino do pessoal. Beta, e se apresentava onde? Tinha campeonato? Era convidado para apresentar? Como eram as apresentações? Como é que eram as demandas das apresentações? Nós não éramos uma quadrilha de competição. Nós éramos uma quadrilha de apresentação. Por quê? Apenas porque a competição demandava muita disponibilidade de horário. E muitos chocavam, o horário de muitos, porque um dos fundadores também tem uma empresa de turismo e ele precisava viajar bastante. Então, quando a gente fundou, a gente pensou no seguinte: olha, precisamos definir, nós vamos competir ou nós vamos nos divertir? A gente vai fornecer a cultura ou a gente vai competir? E a gente pensou, não, vamos só nos divertir e levar diversão para o público. E assim foi feito. E aí, nas competições, nós nos apresentávamos. Geralmente, a gente fazia a abertura de uma grande quadrilha, como a Unidos em Asa Branca, que você possivelmente conhece. Assum Preto, que é bem tradicional. Maracangaia. Nós também já dançamos com a Maracangaia. A Maracangaia é uma quadrilha belíssima, tem uma história fantástica. E, infelizmente, ela não existe mais, depois de longos anos. E aí, em 2016, o diretor da Maracangaia entrou em contato com a gente, para a gente um ajudar o outro, aí a gente acabou unindo as duas quadrilhas e nós fizemos uma apresentação belíssima. E a gente fazia esse misto quente. Tem registro disso, Beta? Vários registros. Você não quis levar a quadrilha para dentro das escolas, não? Ah, com certeza. Mas é como o Paty falou antes. O SESI, ele é tripartido, né? Aqui ele tem 3 unidades. E às vezes fica difícil da gente gerenciar o horário dos meninos de uma unidade junto com os meninos de uma outra unidade. E aí eu ficava pensando, Deus, se eu levar para uma unidade, mas não conseguir levar para outra, sabe? Consegui. E às vezes chocava com o horário dos meninos também que cantavam, ou do marcador que estava ali gerenciando os passos. E aí eu ficava muito aflita. E aí eu decidia o que é que eu fazia para os meninos. Eu estimulava os meus meninos a irem ver as apresentações, né? Em alguns momentos, eu não pude estar, né? Lógico, infelizmente. Mas eu dizia, gente, participem, vão ver, vai ser no ambiente tal, no horário tal e por aí vai. E muitos iam, sabe? Eles encaravam como... E aí, o que era que eu fazia depois, Dudu? Eu trazia essa realidade para dentro da sala de aula. E eu tento fazer isso sempre, sabe? A literatura de cordel é um objeto maravilhoso para trabalhar isso com os meninos, né? Como a quadrilha tinha essa característica, tem essa característica,
Eu trazia isso para dentro da sala de aula. Gente, a literatura de cordel é um gênero específico que traz uma realidade específica, e isso e aquilo. Aí já trazia a dança, e aí Paty abordava melhor, de forma mais acentuada, com a consciência corporal, através das aulas dela, e a gente fazia esse pincel maravilhoso. De onde vem essa paixão pelo cordel e desenvolver trabalho com cordel? Menino que pergunta, veja bem. Olha, eu sempre gostei de escrever, desde pequenininha, e de ler. Eu lembro que minha mãe, o presente que ela me dava toda vez que a gente saía da escola, e minha prima, ela comprava um gibi da Turma da Mônica, toda sexta-feira. Toda sexta-feira, toda sexta-feira. Aí eu lia. Aí eu tive meu primeiro contato com poesia no ensino fundamental menor, com um conto, um livro de contos infantis. Eu acho que eu era segunda série, né? Na época era segunda série, hoje é terceiro ano. Terceiro ano. Isso, e aí eu comecei a fazer do poesia, sabe? Aquelas poesias bem infantis mesmo. O coco, não sei o que lá, e a cabeça oca. Aquelas rimas bem básicas. E aí eu fui desenvolvendo isso ao ponto de dizer, quando eu fui adolescente, né? Gente, eu quero ser professora de literatura, de língua portuguesa, porque essa é a minha paixão. E aí desenvolvi melhor na universidade. E aí comecei a escrever maciçamente algumas poesias. E me encontrei de verdade no cordel, porque eu tenho um grande amigo também, que ele é cordelista. Eduardo, ele possivelmente não conseguiu entrar. Eu disse a ele, ô Dudu, ele é seu xará. Ô Dudu, participe, você precisa conhecer esse povo, meu filho da Bahia, pelo amor de Deus. Aí ele, Beta, eu vou ver, porque eu vou ter aula no horário não sei o quê, mas depois eu vou mandar para ele a gravação da conversa. Sim. E ele me deu de presente de aniversário um cordel. E aí eu era bem jovenzinha, tinha acabado de entrar na universidade. Aí foi quando a coisa despertou mesmo de verdade, assim, tuf. Aí pronto, comecei a produzir e acabei levando para quadrilha. Então você produz, leva para a quadrilha e sua prática pedagógica com cordel. Como é essa experiência para gente? Conta aí para gente como é. Olhe, é uma experiência assim, fantástica. A sensação é de que a gente mergulha no oceano, porque além de me ver nos meninos, né, a gente acaba descobrindo muitos talentos e que os meninos desconheciam. Então, é como o Paty falou também, a gente só começa a gostar do objeto quando a gente conhece o objeto, né? A gente só começa a gostar da nossa cultura quando a gente reconhece a nossa cultura, quando a gente tem contato. E aí, quando a gente leva isso para os meninos, é um despertar de consciência fantástico. E o que é que eu pretendo fazer? Geralmente eu faço isso com as turmas de primeiros anos, né? Os primeiros anos, porque segundo e terceiro ano já é aquela coisinha mais, né? A dissertação do Enem. E aí, como é que eu começo? Conversando com eles sobre variação linguística, diversidade linguística. Olha, gente, a língua é a mesma, mas nós falamos muito diferentes uns dos outros, por conta disso. E tem um gênero específico que trabalha com isso, que é a literatura de cordel. E aí, o que é que eu costumo fazer? Eu levo para eles algumas poesias que eu mesma construo, que eu mesma faço, para eles terem acesso mais pessoal. Porque quando o menino vê apenas no livro, não é tão atrativo. Não que a gente não considere importante a poesia que está no livro, obviamente. Mas quando ele vê no professor uma referência de construção linguística, uma referência de produção literária, é fantástico. Ele se vê naquele processo. E como ele vê a referência no professor, ele reproduz o processo. E quando ele reproduz o processo, ele se reconhece um talento. Sabe? O SESI tem um projeto lindo, Dudu, de concurso de poesia falada.
Que Uhum. Tati também Paty contribui bastante para esse projeto, com a consciência e o trabalho corporal dos meninos. O pessoal da área de língua portuguesa trabalha com o manejo literário da produção e Paty vem com consciência corporal para eles, né? E você precisa ver a realidade que esses meninos trazem, assim. É de uma riqueza. Eles têm a consciência do tema, eles conseguem reconhecer o tema como objeto do nosso mundo e eles trazem isso para o papel e do papel quando eles declamam, eles convidam o público. É como se fosse um convite a viver essa realidade. E a poesia é isso, a literatura de cordel é isso. É um convite ao reconhecimento da nossa realidade, né? Perfeito. Beta, sensacional, diria. Que é o fazer, isso tem muita coisa da metodologia africana, que é do aprender fazendo, né, e passar isso através do ensinar fazendo mesmo. Sensacional. Mas, Beta, vamos desenvolver, né, vocês fazem o que mais a partir do cordel? Vocês desenvolvem projetos, por exemplo, tem um cordel e aí com o Pache você desenvolve alguma atuação artística? Como é que é feito? Como é que o cordel se encaixa dentro dos projetos interdisciplinares aí do SESI? Como é que acontece isso? Ainda então, eles são bem específicos das turmas mesmo, sabe? Porque depende muito também do planejamento de outros professores, né? São muitas turmas. Paty dá aula em 11 primeiros anos, né? É sempre assim, uma quantidade muito grande. Então, quando a gente faz o planejamento em grupo, fica muito fluido assim para o professor. Vem cá, você vai trabalhar o cordel em que momento? Não, eu prefiro trabalhar primeiro a variação linguística, depois vem o cordel. Aí não, eu prefiro trabalhar a narração primeiro, depois vem o cordel. Aí fica muito fluido, sabe, Dudu? Então, por conta disso, depende muito do professor da turma, como ele vai trabalhar e como o projeto vai se desenvolver. Por conta disso também, a nossa metodologia, a didática que a gente utiliza, é muito pessoal com a turma. Geralmente, o que a gente faz? Nós fazemos algumas leituras, eu dou um tempo para eles poderem produzir, e geralmente eu dou um mês ou 25 dias, 20 dias, e depois nós fazemos uma partilha, nós fazemos uma roda de leitura, que eles, em primeiro momento, odeiam, mas depois eles adoram, porque eles se veem protagonistas do processo e eles declamam as poesias deles. Eles fazem com que os outros reconheçam e conheçam o texto deles. E depois disso a gente acaba desenvolvendo outras coisas, mini contos, crônicas e por aí vai. A gente participou, você estava participando do projeto que a gente participou. Você estava envolvida, né? Foi um momento muito único para a gente. Primeiro que foi uma aventura para levar os meninos. Nós fomos em 2 carros. Um dos carros quebrou já perto de Aracaju. Eu tive que ir e voltar, levando os meninos. Eu fiz uma baldeação. Foi uma aventura, foi sensacional. Mas antes eu preparei os meninos, né? Porque a gente ia aproveitar, não só fazer a apresentação, mas a gente aproveitou e passamos pelos pontos culturais de Sergipe, de Aracaju, e um deles foi o Museu da Gente Sergipana. Conta pra gente como é que foi esse momento, né? Porque eles ficaram ansiosos para participar, participaram, ficaram muito animados, porque eles se sentiram empoderados, os próprios artistas, né? E mesmo porque o Museu da Gente Sergipana, ele é sensacional porque ele é sensorial, a gente interage, né? Depois eu vou mandar para vocês no grupo da gente algumas fotos que a gente tirou com eles lá, não só na apresentação, mas também do museu. Conta pra gente como é que foi esse desenrolar de vocês aí no SESI, né? Porque pra gente foi um momento
único, um momento máximo para a gente sair da Bahia, sair do interior da Bahia, para ir para uma outra cidade, uma outra capital, não, para uma outra capital, não, para uma capital, se apresentar em uma escola, estar em um auditório, e envolvendo os estudantes, envolvendo outras manifestações. Foi um momento único para a gente. Tanto é que até hoje os meninos falam e perguntam: quando é que a gente vai para Aracaju? Quando é que a gente vai se apresentar? Quando é que a gente fica? Ficam assim o tempo todo, né? E aí, conta pra gente como é que foi essa repercussão, a preparação, porque aquilo ali foi lindo. Foi um momento lindo, que a gente percebe. Quem é professor, enxergava a intenção pedagógica que há por trás daquele momento. Então, conta pra gente como é que foi isso. Foi sensacional pra gente. Menino, pra gente também. Tanto que eu disse, olha, como foi? Foi em novembro de 2017 que nós fizemos uma reflexão, nós fizemos uma semana de conscientização sobre a consciência negra. E aí vocês foram com um projeto, né, da capoeira e coisa e tal. Quando nós decidimos fazer isso lá com Flávia e Grace, lá no 7CC, aí ela falou do projeto de vocês. E logo de cara os professores tudo, meu Deus do céu, coisa linda. Só que nenhum conhecia, né? Só quem tinha contato era a Flávia, a nossa coordenadora. Eu acho que ela tá aí. Oi, Flávia! Beijo pra minha! Só ela conhecia. Menino, e quando vocês apresentaram, né? E os meninos acabaram... Depois teve eu não sei se você lembra, um momento de samba de roda, né? Que eu me esbaldei. Meu Deus, como eu me esbaldei. Eu me joguei com os meninos ali. Foi fantástico. E aquilo rendeu muitos frutos. Você não tem noção, Dudu. Nós acabamos... Aquilo foi só um dia, foi só um momento, foi só uma manhã. Mas nós conseguimos ainda trabalhar tudo que foi explorado naquela manhã, dias depois, dentro da sala de aula, como através de debate, através da partilha de narrativas. Eles construíram histórias através do que foi visto, do que foi percebido, do que foi sentido, né? Porque, veja só, é muito importante trazer essas manifestações culturais para a gente reconhecer a nossa cultura também, e reconhecer também como o sistema tem funcionado, né? Essas manifestações culturais ajudam os meninos a reconhecerem o conceito de racismo, o conceito de preconceito racial, de intolerância religiosa, de intolerância racial e por aí vai. E quando você conhece o objeto, como o Paty falou, o olhar muda, né? E existem vários estudiosos aí, né, que conseguem nos comprovar que esse lance aí do preconceito, da intolerância, é uma questão estrutural. E nós, como professores, precisamos ajudar a desconstruir esse processo, né? E quando a gente participa de um momento como esse, meu Deus, é como se fosse uma varinha de condão. É a faca, o queijo e o rato na mão. A gente tem tudo para que o menino consiga desconstruir o olhar dele, né? Que foi padronizado, que foi estruturado. E aí eu aproveitei aquele momento para debater com eles sobre algumas vivências, sobre essa questão do preconceito racial, da intolerância racial. Depois eles construíram alguns textos, algumas turmas de segundos anos construíram algumas narrativas e apresentaram em roda também para a gente. E foi muito sensacional. Foi maravilhoso. Para a gente, como eu falei, você falou que foi 2018 ou 2017? 2017. 2017. Os meninos falam até hoje, né? Quando é que a gente volta? Quando é que a gente vai lá de novo? Quando é que vai ter? Cadê Flávio? Não vai chamar mais a gente, não? Fica nessa... Beta, eu comecei a nossa conversa, nosso bate-papo, falando uma coisa sobre a dificuldade que temos hoje da leitura, né? Para esses jovens, para esses adolescentes. Você, claro, você está numa classe social, trabalhando numa classe social que é diferente do que a gente vê, nossa realidade lá no município do Conde, tá? Sim. Mas aí eu falei também da tecnologia. Vocês fazem essa ponte, né? Essa ponte
você tem dito muito do sentir, da identidade, né? Eu acho que essa pandemia veio fazer com que a gente também mudasse um olhar com relação a essa tecnologia, essas ferramentas tecnológicas. Aí eu pergunto para vocês conseguem extrapolar, por exemplo, o cordel para algo tecnológico, que isso desenvolva tecnologia? Vocês estão tendo aulas online, né? Como é esse momento para vocês e como é trabalhar com essa tecnologia? É o conhecimento literário que a gente está no fazer, né? Ali lendo o livro. Hoje você não está. Hoje você não consegue, por exemplo, a gente está tendo dificuldade para ter aula. A gente não está tendo aula de capoeira para os meninos, porque não são todos os nossos que têm celular ou computador. Não tem acesso, entendeu? Então, como está sendo esse momento e de vocês estarem extrapolando esse conhecimento para o lado tecnológico? Não sei se eu estou sendo entendido, né? Sim, como é isso? Como é que está sendo isso para vocês? Porque está sendo muito difícil. Para a gente está sendo muito difícil. Como está sendo para vocês eu diria que o cordel, ou até as próprias aulas, estarem utilizando agora essas ferramentas tecnológicas. Como é que está sendo esse momento para vocês? Completamente desafiador e um convite à reinvenção. Porque, Dudu, a tecnologia vai nos acompanhar para sempre. E a gente, infelizmente ou felizmente, tem que estar em consonância com ela aí o tempo todo, né? Em relação à produção de texto, né? Aí entram a produção dos meninos dos vários gêneros textuais, tanto a dissertação quanto a literatura de cordel. Durante esse momento, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar a literatura de cordel com os meninos, porque eu tenho tido aula somente com os meninos dos terceiros anos, né? Por conta desse novo modelo virtual aí alguns ficaram com os primeiros, outros ficaram com os segundos, outros ficaram com os terceiros. Eu fiquei com os terceiros anos, mas eu posso falar um pouco dessa realidade da produção dos meninos dos terceiros anos para esse modelo virtual. É um processo de costume assim que ainda não acabou, a gente ainda está digerindo, porque nem tudo que a gente fala a gente pode escrever. E isso vai além, na verdade, do modelo virtual, né? Os meninos, é muito claro, eu sempre falo isso para a gurizada, na hora da produção, nem tudo que a gente fala a gente pode escrever. Só que eles estão escrevendo para mim no computador. E aí o que acontece? É diferente. Quando você escreve no papel, não existe um corretor automático para ali dizer: ô menino, você está escrevendo errado. Não tem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, aí o menino lá, quando está escrevendo no Word, aí o corretor automático vai lá, aí deixa a palavra sublinhada, ele já se liga: ó, tem alguma coisa errada aí, eu fiz alguma coisa errada, eu coloquei uma pontuação errada. Ele vai, desconstrói, faz um outro processo e acaba mandando. Mas porque é importante a gente conversar sobre isso, né? Como eu disse, isso vai além do modelo virtual. Nem tudo que a gente fala, a gente pode escrever no documento, porque essa é uma frase da minha avó, uma grande mestra da minha vida, né? O que a gente fala vai ao vento, e o que a gente escreve fica em documento. Legal. O que se escreve fica documentado, e o que a gente fala vai pelo vento, vai pelo ar. Só que na nossa área da linguística, da linguagem, da língua portuguesa, o que é que a gente pode pensar, o que é que a gente pode extrair desse processo? É que existem dois tipos de comunicação, a comunicação oral e a comunicação escrita. Na comunicação oral, o que vale é a comunicação rápida. Você entendeu o que eu falei? Então tá de boa. É isso que a gente tá fazendo aqui agora. Sabe? A gente já falou algumas gírias, a gente já falou alguns termos inadequados, mas você compreendeu o que eu falei, eu compreendi o que você falou,
o pessoal compreendeu o que nós falamos, e é isso que importa, porque a mensagem, ela está sendo absorvida, mas no papel não. O que vale para o papel, além da comunicação ser efetivada, ser absorvida, é a obediência à norma culta, a linguagem formal, né? Que existe esse sistema aí padrão da língua, que não é só na língua portuguesa, é em todas as línguas. Os canais linguísticos, eles seguem essa premissa, né? E é isso que a gente deve pensar, é nesse princípio que a gente deve se sustentar. E também tem outra coisa, Beta, que é a rapidez, né? A rapidez e as coisas para os jovens, os adolescentes hoje, eles estão muito fluidos, o negócio está muito fluido, está muito efêmero, sabe? Aquela coisa muito... Não tem algo consistente. É aquela coisa do olhar no celular muito rápido, não tem uma coisa aprofundada. Isso me incomoda bastante lá na nossa realidade, porque nem isso a gente tem, né? E a gente acaba, o nosso esforço lá na Siribeira é trazer os meninos para serem sujeitos críticos, pensantes e atuantes. Isso tem sido o nosso esforço maior, e assim tem gasto uma energia muito grande, mas Paty comentou um pouco sobre, começou a falar um pouco sobre isso, o papel da escola como elemento de dominação, né? Aparelho ideológico de dominação, e que o município do interior da Bahia passa por isso e não tem jeito. Nós somos os meninos, a maioria dos meninos e as meninas são massa de manobra. E eu fico encantado, né, quando a gente tem esse tipo de bate-papo, vocês trazem a realidade de vocês, e principalmente também porque tem uma pedagogia de projeto, é sensacional. E aí eu fiz esse preâmbulo todo para justamente perguntar. Nesse momento, ó, eu perguntei sobre a tecnologia, mas eu ia perguntar quais são os projetos que estão sendo ou que vão ser desenvolvidos. Eu acho que vocês devem estar aí indo para o terceiro trimestre do ano, não sei como é que deve estar, mas eu quero saber o que é que vocês têm em mente com relação aos projetos, porque a gente vivenciou o projeto com vocês, apresentamos, trocamos experiência, energia, foi bem bacana. E agora? Como é que vocês estão como é que vocês vão trabalhar? O que é que vocês estão fazendo e como é que vocês vão trabalhar? Interrogação. Nós ainda estamos processando isso, sabia, Dudu? Porque tem sido difícil. Nós temos um projeto aqui muito belo, além do concurso de poesia falada, que é o Relendo a Obra. É um projeto que se baseia no seguinte, nós fazemos as duas coisas. Nós estimulamos a leitura do menino e nós estimulamos a produção dele. O que é que ele faz? Ele lê a obra que a gente orienta lá no início do ano, paradidático, a obra literária, e ele vai ter que reconstruir essa obra através da realidade de mundo que ele conhece, através da leitura de mundo dele. Então ele pode inserir ou retirar personagens, ele pode mudar um pouco o enredo, ele só não pode tirar a essência da história. E aí, quando ele faz essa releitura, entra aí as variações linguísticas regionais, entram aspectos muito pessoais da vida de cada um deles, entram estereótipos, literários ou não, entra um bocadinho de coisa. E com esse modelo virtual, a gente ainda não conseguiu pensar como é que a gente pode fazer isso? Porque eles não podem se encontrar para poder... Porque é uma apresentação teatral, né? Eles fazem a leitura, produzem a releitura e depois eles apresentam. Então, com esse modelo tem sido muito complicado e a gente ainda está tentando processar como é que a gente vai fazer esse projeto ou como a gente pode trabalhar outros projetos, que na verdade... O que eu penso é que a gente vai precisar criar outros projetos que consigam se adequar a essa realidade de agora, não é? Caramba! Eu achei que vocês já tivessem desatado o nó, já tivessem já produzido alguma coisa, e eu tô querendo aqui roubar alguma coisa, tô só aqui, sabe? Mas Beta, a gente vai ter que... Ó, eu tenho umas sugestões, a gente vai conversar isso depois, tá?
A Tá. gente vai ver. Primeiro começa do quantitativo de alunos, para depois a gente. Enfim, é viagem minha, eu viajo com você depois. Como é que está sendo essa experiência agora? É, teatro. Você falou tão bonito, de uma forma tão bonita que, ó, eu tenho um princípio, eu tenho um conceito que todo professor e toda professora, ele é um artista. Porque ele está ele tá numa cena, todo mundo está prestando atenção a ele, e sempre que está ali é um personagem. Somos assim, né? Somos assim. É, Tanto é que Flávia puxou minha orelha, porque na apresentação da minha palestra lá, que eu fiz, antes da apresentação dos meninos, eu soltei alguns nomes, caramba, e aí ela Dudu, você é maluco, Dudu, rapaz. Eu digo, Flavinha, eu tô próximo dos meninos, eu tenho que falar a linguagem dele, mas eu recebi o puxão de orelha, tanto é que eu tô, desde aquela época e agora então, que eu tenho exercitado bastante, porque eu não quero mais falar palavrão assim abertamente. Mas aí é isso, eu quero saber como é Beta no curso de teatro, né? Como é que e já está em quanto tempo que já está no curso, já está atuando, como é que está sendo essa experiência? Conta aí pra gente. menino, tá sendo uma experiência fantástica, porque eu já fiz, na verdade, eu já fiz parte de um grupo de teatro do Orlando Dantas quando eu era adolescente, dos meus 15 até os 19, 20 anos. Só que era tudo muito amador, né? Aquela coisa amadora. E depois veio a quadrilha, que quem declamava o cordel era eu produzia e eu declamava junto com o marcador, o cordel. Então já tinha aquela coisa mais, né? Precisava ter a coisa teatral. Só que agora, estudando como o teatro ele é processado, como ele é construído, tem até me facilitado a produzir as minhas aulas, a entender alguns aspectos da minha disciplina, que é a língua portuguesa e a produção de texto. E tem sido uma descoberta fantástica, assim, pessoalmente falando, né? Meu corpo também tem se expressado melhor, minha comunicação também tem se expressado melhor, né? A comunicação, ela está conseguindo ser mais objetiva e objeta também. E as aulas começaram em março de 2020. E quando começou, veio a pandemia. Então, nós só tivemos um mês. Na verdade, nem chegou a um mês, Dudu. Acho que só chegaram a 3 semanas. Quando a gente ia engatar já em algumas produções literárias para poder fazer as apresentações, começou a pandemia. Nós começamos a ter contato com a instrumentalização, que é preciso também, a consciência corporal. Aí veio a pandemia. Frida, licença. Aí veio a pandemia. Quieta, Frida! Ela quer falar. Oh. Aí veio a pandemia. Aí ficou abril, maio, junho. 3 meses, todo mundo parado. No meio de julho, nós voltamos a ter aula através do formato virtual. E estamos aí. A gente já fez a nossa primeira produção literária, cada ator produziu. E a gente está se preparando para poder fazer a apresentação, que não vai ser corpo a corpo, mas vai precisar ser virtual. Tem sido uma reinvenção, tem sido uma descoberta fantástica e tem sido uma nova paixão também, porque, como você disse, eu também carrego isso. Todo professor, ele é artista. E é necessário que todo educador, todo professor tenha essa consciência, né? Porque a gente precisa chamar a atenção do menino o tempo todo. Se a gente não criar subsídios corporais, linguísticos, a gente não vai conseguir, não vai ter muito sucesso. Beta, você tem experiência em escola pública? Não, só na época que eu fiz um estágio que durou 2 anos. Eu fiz parte de uma bolsa de iniciação à docência antes de me formar. E aí eu fiquei 2 anos numa escola pública lá do bairro América. Não sei se você já ouviu falar. Do bairro Não. América, aqui em Aracaju, conhecido como bairro do Amor. O bairro América. E era uma realidade muito desconfortável. Não para mim, para os meninos, eu percebia isso, né? Uhum.
E foi, eu preciso dizer para você, foi um momento em que eu consegui afirmar o meu propósito como professora, sabe? A carência era muito grande em muitos aspectos, não somente os aspectos físicos e financeiros, mas afetivos e de conhecimento também, sabe? E aí, pronto, minha primeira experiência com a literatura de cordel na sala de aula foi durante o estágio. Sim. Sabe, os meninos do 8º e 9º ano produziram e foram produções fantásticas. E a gente depois aí, neste momento, eu fiz a partilha com a escola toda, porque eu precisava dizer para aquela escola que aquela escola tinha talentos, sabe? Porque muita gente desacredita das pessoas que fazem parte do ensino público. Esse mito ele precisa cair por terra. Existem talentos maravilhosos dentro da escola pública, em todas as escolas, porque os meninos eles estão se formando, né? E o pessoal precisava ter acesso a esses talentos. E os meninos se descobriram, sabe? Se reconheceram nesse processo. E foi maravilhoso. Eu estou vivendo um momento muito desafiador, mais um, né? Um momento muito desafiador. As meninas da Siribeira, eu tenho um esforço muito grande, porque a gente não tem referências femininas dentro com lideranças femininas. Sou eu, meu pai, os dois professores, né? E eu tenho feito o esforço de trazer as meninas para estarem próximas. E eu achei bacana que uma delas, isso já tem uns 2 meses. Uns 2 meses ou um mês e meio, algo em torno disso. Uma delas, ela conversou, ineditamente, puxou conversa comigo pelo WhatsApp, porque eles têm um bloqueio muito grande de diálogo comigo, viu, Beta? Justamente por conta do conhecimento, né? Eles não conseguem, elas e eles não conseguem muito dialogar comigo, ter a iniciativa de conversar comigo por conta deles colocarem o mestre Dudu lá em cima e não ser próximo. Eu tenho essa dificuldade. Eu estou abrindo meu coração aqui para você. E aí, eu achei bacana que ela pediu, mestre, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Ela está fazendo, eu não sei como é que chama, né? Se é recuperação, uma disciplina, ela é do 3º ano, está fazendo apenas uma disciplina, se é recuperação, tem o nome aí dessas coisas loucas. E aí, Beta, onde eu quero chegar? A gente conseguiu fazer um grupo de estudos da Siribeira, né? Do WhatsApp. Eu quero sugestão, conselho seu. Porque eu estou tendo dificuldade nesse grupo. Olha que é um grupo específico para isso, para a gente trocar ideias. Eu passo para elas algumas coisas, já passei texto, já passei artigo, já passei para a gente participar de lives, né? Para a gente poder debater e discutir depois. Mas, Beto, é uma dificuldade incrível de sistematizar as ideias. Né? Aí eu quero o conselho da professora Beta. Né? Como é que eu faço para a gente poder desenvolver a escrita dessas meninas? A gente tentou fazer, inclusive, um concurso, uma brincadeira, né? De fazer a música de capoeira, ou então também escrevesse alguma coisa sobre a Siribeira, enfim. Passa a manha para a gente aí, Beta, por favor, para a gente poder despertar, principalmente nesse grupo, né? Como é que a gente pode avançar, né, com essas meninas? Tem 2 ou 3 meninos também, mas a maioria delas são meninas. Eu quero o conselho de Beta, da ProBeta. Todo ser humano é um poço de informações. E a mulher, então, meu irmão, se a mulher colocar no papel tudo que ela pensa e tudo que ela vive, nossa, vai dar um livro. Interessante você partilhar isso, Dudu, porque, veja, eu acho que foi antes de ontem, hoje é sexta-feira, estava conversando com minha irmã, ela... a gente sempre... O grupo de família é aquela coisa, né? E aí ela falou, ela fez uma pequena abordagem sobre como foi o dia dela com o meu sobrinho, o filho dela. E aí eu disse, Babinha, eu sugiro a você que você me compre uma agenda, não para mim, você vai comprar para você.
e você vai começar a fazer esses registros na agenda para você tanto acompanhar a evolução de Gugu, que é o meu sobrinho, filho dela, quanto estimular a produção dele, que ele está em processo de letramento, de alfabetização agora, quanto estimular a sua criatividade, porque você é mãe, você é tida como referência. O que você fez para mim agora foi um mini conto, e você nem sabe que foi um mini conto. Então, começa a fazer esses registros, e depois eu dou uma verificada, dou uma olhada, se precisar estruturar, enfim. E aí, então, só puxando da minha realidade para tentar chegar, né, no objetivo da nossa conversa. É tentar fazer exatamente isso. Estimular essas pessoas, essas meninas, a escreverem um pouco do que elas vivem, do que elas passam, do que elas pensam diariamente, das leituras que elas fazem sobre o mundo. Pode ser qualquer coisa, tema livre, pequenos fragmentos, pequenos fragmentos, pequenos fragmentos. E no final do mês você vai ter uma compilação ali, vai ter um texto praticamente feito. E depois fazer esse reconhecimento linguístico do que foi escrito, do que foi pensado, se aquilo pode ser mudado, se está de acordo com as convenções linguísticas e gramaticais e tudo mais. A pessoa, a menina, o aluno, ele vai se sentir estimulado diariamente a partir dessa produção. Porque ele não está produzindo uma realidade que ele desconhece, ele está produzindo a própria realidade. Ele está reproduzindo no papel a vida dele. É como se fosse uma espécie de diário, mas não é. Porque isso vai ganhando um formato meio que impessoal, de acordo com o tempo. Em primeiro momento vai ser muito pessoal, porque ele está escrevendo para ele. Mas diariamente ele vai ganhar um olhar mais impessoal, e ele vai se reconhecer naquele processo, vai se reconhecer naquele talento, e ele vai se sentir estimulado a produzir, a ler e a se comunicar. Porque a comunicação nada mais é do que isso, é o resultado das nossas leituras, das nossas escritas, das nossas leituras sobre o mundo, das nossas leituras em livros, das nossas leituras sobre pessoas, né? Quando a gente tira uma conclusão sobre uma pessoa, a gente está fazendo uma leitura sobre ela, né? Perfeito. Assim como a gente tira uma conclusão de uma situação, nós estamos fazendo a leitura da situação. E quando a gente passa isso para o papel, é fantástico. Eu achei bacana porque quando você estava respondendo, eu postei lá no grupo o card do nosso Ciriberando com vocês, e eu até comentei, vale a pena vocês participarem e tal. Não só de vocês, mas os outros também, né? Semana passada, etc. Falei da importância de estarem assistindo, mas a gente tem um problema também, Beta, que nem todas têm internet. Também é complicado. Eu achei bacana que na hora que eu perguntei sobre esse conselho para você, eu achei bacana que Mestre Lucas entrou. Mestre Lucas é daí de Sergipe, é um cara que eu sou fã de Mestre Lucas, amo de paixão Mestre Lucas. Ele foi uma das pessoas, inclusive, que lá, quando as meninas começaram a provocar esse grupo de estudo, eu liguei para ele me orientar. É uma pessoa que é um cara que é irmãozaço. Né? Em 2009, quando eu tive aí dando aula na Federal de Sergipe, eu ficava na casa do Mestre Lucas, aprendendo muita coisa com ele, dando minhas caminhadas com ele, depois minha sopa de mocotó que eu tomava aí no eu amo sopa de mocotó. Eu também não conhecia, Beta, mas o Mestre Lucas que me apresentou. Depois de nossas caminhadas, a gente acabava num lugar que tinha bolsa ou tinha sopa, era bem bacana. Mas, Beta, eu achei bacana. A gente vai desenvolver mais essa sugestão. Tá? Eu quero pegar as manhas. Eu estou achando que a gente não vai terminar aquele grupo tem que continuar, porque vocês têm que me ensinar muita coisa. Vocês têm que me ensinar. Pra gente também, óbvio. Sim, a gente vai trocar experiência lá. E assim, como eu falei para vocês, passa rápido. E a gente aqui já está no final do nosso bate-papo.
eu falei para vocês, eu combinei só para você, com vocês o seguinte, ó, a gente vai conversar e faltando 10 minutos, eu vou agradecer, né, mais uma vez vocês terem aceito esse desafio, que tanto para vocês e para mim também, porque eu não conheço, né, o que é que vocês fazem, eu fiquei aqui encantado, já era fã de vocês, eu fiquei mais ainda fã de vocês, né, e assim, muito obrigado de coração. E eu quero deixar a palavra para você agradecer, mandar beijo, mandar cheiro para quem você quiser, cheiro para Frida, para todo mundo. Ô, Dudu, olha, eu não consigo nem expressar o sentimento de gratidão e de carinho, assim, porque sou muito suspeita para falar, porque eu sou tiete do projeto desde 2017. No mesmo dia que vocês se apresentaram, quando cheguei em casa, eu adicionei o Mestre Careca no Instagram. Um beijo pro seu pai, sou fã de Mestre Careca. Sou fã do projeto de vocês. E não conheço todo mundo que faz parte, mas tenho certeza que vocês vibram nessa mesma energia, nesse mesmo propósito. E o mundo precisa disso, de pessoas que se comprometam com propósitos, né, de inclusão e de reconhecimento de talentos e de reconhecimento enquanto pessoas e de sujeitos no mundo, né? Porque é isso que vocês fazem no projeto de vocês, né? Vocês fazem com que os meninos reconheçam a importância deles enquanto sujeitos sociais. E o professor, ele precisa fazer isso. Então, esse diálogo foi fundamental, assim. Essa troca, ela precisa ser feita por todo professor, sabe? Porque nossas experiências se somam, nossas leituras de mundo se somam. E os meninos acabam aprendendo muito mais com a gente, né? Quando a gente partilha nossas experiências de mundo. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que acompanhou aí, os meninos que fazem parte do projeto, que eu vi bastante, né? Um cheiro no coração de todo mundo. Que Deus abençoe vocês. E, Dudu, que Deus abençoe muito vocês, sua caminhada. E a caminhada da Siribeira. E eu vou estar na capoeirada. Eu também já fiz capoeira, esqueci de falar, mas só fiquei 2 meses porque eu fiquei com trauma, porque não consegui dar estrelinha. Volte, que a gente vai quebrar esse seu trauma. No auge dos meus 12 anos, Dudu, entrei na capoeira na escola. Pô, amo capoeira. Aí o professor, vamos aprender a estrelinha. Menina, a única que não conseguiu, eu fiquei com trauma e saí. Mas um dia eu volto. Volta, a gente quebra esse trauma seu, viu? Beta, não esqueça da galera que entrou aí. Eu vi uns professores também que entraram, mandaram um beijo para você. A galera que entrou, adicionar o Instagram da Siribeira, eu vou postar aqui, depois quando terminar eu posto aqui. A gente também vai lançar lá no canal do YouTube, tá? Lá da Siribeira. Vou mandar para vocês divulgarem. Mais uma vez, Beta, eu tô encantado com a experiência de vocês e pela pessoa que vocês são, tá? Obrigada, Dudu. Eu já sou fãzaço, né? Virei mais ainda agora, tá? Idem. Tá bom, Beto, um beijo grande, se cuida. Até daqui a pouco na nossa resenha, viu? Até! Beijo, Beto, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo, Frida, viu, Frida?